Amém. Quando nosso filho Vitor Hugo tinha de 2, 3 anos, nós morávamos numa cidade próxima ali americana, chamada Capivari, nosso primeiro pastorado. E nessa época nós tínhamos um carro, um Fusca, mais ou menos, um carro. E aí um dia o Vitor entrou no carro e falou assim: pai, do jeito dele, eu não vou imitar aqui, porque senão você não vai entender o que ele disse, porque foi difícil de entender já naquela época. Ele disse: pai, compra um novo. Eu falei assim: nossa, menino, 3 anos, pai, compra um novo. Aí eu falei assim: que você quer dizer, meu filho? Aí ele falou lá uns negócios. À tarde eu estava assistindo televisão e tinha uma propaganda de carro. Não vou dizer qual que era, mas falava do novo, chegou o novo. Aí eu falei: filho, por que você quer que o papai compre o novo? Ele falou assim, e a propaganda dizia isso: porque o novo é lindo. Porque o novo é lindo. O texto que nós lemos, meus irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, cuja autoria é explícita, é uma epístola que oferece uma visão clara e privilegiada do ensino paulino. Aliás, o texto que nós lemos é um texto cujo foco, que é a igreja, traz talvez a síntese de toda a pregação evangélica. Nesse texto, e a epístola aos Efésios, alguns até a chamam de um resumo de Romanos, porque ela traz quase que os mesmos temas da epístola aos Romanos. Aqui, nesse texto especial que lemos, o apóstolo Paulo parece-nos que ele condensa toda a mensagem evangélica em apenas 10 versículos. E aqui, especialmente neste texto, o apóstolo Paulo fala da nova vida em Cristo. Da nova vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa temática, o nosso tema dessa noite. A nova vida em Cristo. O texto fala-nos dessa nova vida. Começa o versículo 2. Ele vos deu vida. O texto fala então, esta passagem, esta perícope, apenas 10 versículos, nos falam da nova vida em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, a nova vida em Cristo escancara a real situação dos homens. Os versículos 1 a 3 dizem o seguinte: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo inicia: ele vos deu vida. Mas Paulo, em todos os momentos e em todas as cartas, quando ele vai falar sobre a nova vida em Cristo, antes, o apóstolo Paulo faz questão de lembrar qual é a situação real dos homens e das mulheres sem Deus. Pode perceber, falando sobre a vida em Cristo Jesus, antes de mais nada, o apóstolo Paulo destaca um momento e escancara para todo mundo ver qual é a situação dos homens e das mulheres. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala da carência, do desespero e da pecaminosidade dos homens. Escancara a real situação. E vejam que interessante, ele não diz apenas dos irmãos lá aos Efésios, lá em Éfeso. Ele fala assim: dos quais nós também fazemos parte, ou fizemos parte. O apóstolo Paulo não volta-se apenas para os irmãos a quem ele endereça a carta, mas ele também se coloca.
como um daqueles que, diante da cruz, a real situação é escancarada. Quando escreve, por exemplo, aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Num primeiro momento, portanto, o apóstolo Paulo mostra a obscuridade de entendimento, a vida alheia à vontade de Deus, a ignorância dos que vivem na dureza do seu coração, a real situação daqueles que estão longe de Cristo Jesus. O conjunto cantou: cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cujo sorriso expressa também muitas vezes este vazio. Os homens e mulheres feitos à imagem de Deus foram chamados para viver como filhos de Deus, cônscios dessa presença maravilhosa. No entanto, lá no passado, Deus deu a Adão e Eva a liberdade para, juntamente com essa possibilidade de viver com Deus, vivessem sob a tutela da obediência àquilo que Deus ensinou a eles. Dizendo que se eles desobedecessem, viria sobre eles a morte. E exatamente esta é a condição do homem e da mulher desde então. Desobedientes, longe de Deus, morte espiritual, morte que separa o homem de Deus, morte espiritual cuja condição agora é a ausência deste movimento que leva até Deus. O problema do homem não é simplesmente em estar em desarmonia com a natureza. Não é em estar em desarmonia com os seres humanos, os seus semelhantes. O real problema dos homens é estar alheio à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, então, demonstra essa ideia de que a nova vida em Cristo, antes de mais nada, faz com que entendamos que cada um de nós é carente de Deus. Não importa hoje você dizer assim: nasci na igreja, como eu nasci. Sou um bom fariseu, como muitos o são. Sou isso, sou aquilo. O apóstolo Paulo, como ninguém poderia dizer isso, e ele mesmo fala na sua palavra, que ele poderia dizer: sou fariseu, sou estudioso da lei, conheço, vivi assim, vivi assado, mas ele é o primeiro a dizer: do qual nós também andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A palavra nos diz então que apesar da nova vida em Cristo escancarar a real condição do homem, em segundo lugar, a nova vida em Cristo centraliza a ação amorosa de Deus. Destrona o homem e põe no centro a ação amorosa de Deus. Os versículos 4 e 5 são aqueles versículos que quando você lê, você sente aquele frio como dizia na minha terra, aquele frio na espinhela. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que acontece aqui é a irrupção do amor de Deus.
e rompe o amor de Deus, a ação que procede de Deus. Ele não só é misericordioso ao demonstrar a sua compaixão para com aqueles que são indignos e imerecedores, mas diz o texto que ele é rico em misericórdia. Diz o texto que essa misericórdia provém do seu amor, procede do seu amor para consigo mesmo e para com o homem a quem ele ama. Um texto que eu li esta semana diz que há um desejo profundo no coração de Deus pelos homens, para que sejam restaurados. Aqueles homens caídos, distantes de Deus, cujo pecado separa, não têm condições de chegar até Deus, porque estão mortos em seus delitos e pecados. E é Deus quem vem ao encontro, é Deus quem busca, é Deus que dá a mão para tirar do lamaçal. Há um profundo desejo no coração de Deus. Qual é um dos primeiros versículos que a gente decora na escola dominical, além do Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Não é João 3,16? Porque Deus, vamos lá comigo? Versão Almeida Revista Atualizada, tá? Porque agora tem que avisar, né? Porque Deus amou o mundo. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim Deus mostrou-se misericordioso. Assim Deus, por seu amor, nos alcança, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A necessidade do homem e da mulher nada mais é do que a nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo também diz lá, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E diz mais, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A nova vida em Cristo fala do amor de Deus e coloca no centro da nossa vida, no centro da história, o amor do próprio Deus. Jesus Cristo é o amor de Deus, refletido na entrega, na dedicação da sua vida, para que por sua vida nós também tivéssemos vida. Cristo libertou e libertou-nos da prisão do pecado, do aprisionamento da vida distante de Deus. Em primeiro lugar, vamos voltar lá. A nova vida em Cristo escancara a real situação dos homens. Em segundo lugar, centraliza a ação amorosa de Deus. O homem sai do centro e ali no centro está todo o amor de Deus por mim e por você. Um dia você precisa entender que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Se pela internet ou aqui hoje alguém ainda não entendeu a profundidade e a simplicidade desta mensagem, o Espírito Santo de Deus possibilita que hoje você também inicie uma nova vida em Cristo. Porque Deus te ama, porque Deus tem misericórdia e é rico em misericórdia, e porque Ele tem o desejo de que você volte o seu coração e o seu olhar a este Deus. Em terceiro lugar, a nova vida em Cristo focaliza a verdadeira cidadania. Esse é um tema que eu
Gosto demais. A nova vida em Cristo focaliza, põe no foco a nossa verdadeira cidadania. Veja o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, assim como Cristo ressuscitou vencendo a morte, nós também ressuscitamos com Ele quando recebemos esta nova vida em Cristo Jesus. Ora, se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, já aconteceu em nós a ressurreição da morte para a vida. Mas do texto o apóstolo Paulo fala mais. Nos ressuscitou, colocando agora diante de nós um foco. O nosso foco não é olhando para frente, não é olhando para baixo, mas é olhando para o trono de Deus. Diz o apóstolo Paulo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, pela graça e pela fé, já salvos aqui e agora, já pertencentes a Deus aqui e agora, já sentimos um pedacinho do céu aqui e agora. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Já sentimos o céu, mas veja, ainda aguardamos aquele momento em que, olhando para o trono de Deus, e pela fé já recebemos isso, por sermos nova vida em Cristo, já estamos com Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais, e já aguardamos o momento em que Ele vai nos chamar. Bom está, servo bom e fiel, preparei para você um lugar maravilhoso demais, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo nos faz entender quem somos hoje aqui e qual é a nossa verdadeira cidadania. Somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. Você já parou para pensar nas implicações de ser um cidadão do céu aqui? O apóstolo Paulo explica. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, diz Paulo aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensar nas coisas lá do alto. Que maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, poder imaginar a Jerusalém celestial. E, infelizmente, a televisão e os filmes mostram uma imagem que eu detesto. Céu nos filmes, um lugar branco. Nada contra o branco. Mas você vê como que é no filme. Chega no céu, branco. Aparecem uns caras vestidos de branco, manda você para um lugar branco. Não pode ser. O céu não pode ser assim. Pode ser. Se Deus fez um lugar tão bonito para nós aqui, e Ele diz que Ele vai fazer novos céus e nova terra, ou seja, restaurar tudo que fez, o céu, meus irmãos, é coloridíssimo. No céu todas as árvores florescem. Esse mês é o mês da florada dos flamboyantes. Está vermelho, que é lindo, a coisa mais linda. Você está andando assim, onde tem árvore verde, lá no meio tem um flamboyant vermelhinho. O céu é colorido, gente. O céu é lindo, porque o céu é novo, porque o céu é maravilhoso. E não é só para os velhos sonhar com o céu. Muito pelo contrário.
todos nós, sendo cidadãos dos céus, somos agora chamados a pensar nas coisas lá do alto. E a nova vida em Cristo faz o nosso foco voltar para os céus. É por causa disso que, em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz que a nova vida em Cristo apresenta o propósito da igreja. A nova vida em Cristo fala também do propósito da igreja. O versículo 7 diz: para quê? Por que que Jesus Cristo nos chamou das trevas para a luz? Por que que Jesus Cristo nos dá agora a ideia de que o amor de Deus é grandioso demais e rico em misericórdia? Por que Ele nos fala agora de olhar para os céus? Para mostrar, diz o texto, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O propósito de Deus para a sua igreja, como compreendeu o apóstolo Paulo, ultrapassa a própria igreja. Ultrapassa a ideia desta recriação de indivíduos e além mesmo da unidade, da comunhão, vai muito além do seu testemunho ao mundo. A igreja existe, sobretudo, para exibir a toda a criação a sabedoria, o amor e a graça de Deus. Ora, se somos concidadãos dos céus, diz o apóstolo Paulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, eu sempre tremo quando eu leio esse texto, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha a nossa responsabilidade como homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Somos concidadãos dos céus, embaixadores em nome de Cristo Jesus, chamados para exortar, como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. E mais, somos chamados para falar do amor de Deus, da graça de Deus, da riqueza de Deus em ser gracioso para conosco. O propósito de sermos, então, ressuscitados a uma nova vida em Cristo e elevados com Cristo Jesus a uma cidadania celestial é mostrar nos séculos vindouros a graça de Cristo e sua bondade para conosco. A visão que o apóstolo Paulo tem da igreja no propósito de Deus é transportada para além desta ordem presente, para a vida por vir, na qual ele pensava, na qual ele imaginava. No capítulo 3, versículo 10, de Efésios, diz assim, para que pela igreja, olha só, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. A nova vida em Cristo apresenta o propósito da igreja, meus irmãos. Você é chamado para onde você fincar o seu pé, para onde você colocar as suas mãos, para onde você colocar o seu coração e a sua mente, para ali falar da riqueza, da bondade de Deus. Onde você estiver, o que você disser, a quem você se dirigir, você é o próprio Deus falando. Meu irmão e minha irmã, que responsabilidade. Como embaixadores do reino. A nova vida em Cristo nos apresenta exatamente estas características. Do versículo 8 ao versículo 10, o apóstolo Paulo fala das questões primordiais. É como se ele retomasse à guisa de conclusão tudo aquilo que ele disse nos versículos anteriores, não apenas voltando, mas aprofundando e explicando. E aí ele diz lá, porque vocês foram salvos pela graça. Salvos pela graça.
não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que vocês foram salvos. Apesar de vocês serem chamados para viver agora, falando do amor de Deus com um propósito, vocês não foram salvos por isso, mas foram salvos para isso. Vocês não foram salvos pelas obras, mas foram salvos para as obras. E ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Mas diz no versículo 10, nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Obras preparadas pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo mostra que o homem e a mulher que anda em novidade de vida, que se reconhece pecador e pecadora, que reconhece que é Cristo Jesus, o amor de Deus escancarado, aberto, central, é isso tudo que faz com que a nossa vida, que faz com que tenhamos agora novidade, vivamos em novidade de vida. O novo é lindo. De fato, a nova vida com Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é linda demais. Faz com que a gente veja o mundo com outros olhos. O mundo está carente de Deus. E eu e você somos chamados para mostrar a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você viva em novidade de vida e viva para a glória do nome de Deus. Amém? Amém.